Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início à primeira parte da manhã. Nós vamos ter um painel com 2 casos de inovação aplicada na indústria automotiva e vamos também comentar sobre processos de fomento e ações de fomento à pesquisa no estado de Minas Gerais e no Brasil. Então, eu queria convidar para dar início aos trabalhos as pessoas que vão ministrar as palestras de hoje. E, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar aqui o senhor Fabiano Augusto Valim Fonseca, que vai nos apresentar um caso de inovação. O senhor Fabiano, ele é coordenador de projetos especiais da Gerência Geral de Desenvolvimento de Produtos da Companhia Siderúrgica Nacional. Ele é engenheiro metalurgista pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em Engenharia Metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, engenheiro de qualidade e auditor pela American Society for Quality e também pela Associação Brasileira de Controle de Qualidade. Antes do início do trabalho do senhor Fabiano, eu quero, em nome da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e do Sistema Mineiro de Inovação, agradecer a oportunidade de estar fazendo essa participação e também gostaria de dar os parabéns à estrutura da ABM pela organização do evento e também aos parceiros FIENG, IEL, SEBRAE, ao Polo de Excelência Mineiro Metalúrgico, a Fiat, pela excelência desse trabalho. Então, um bom dia a todos, que aproveitem as nossas apresentações. Fabiano, por favor. Bom dia a todos. O estudo de caso que a gente vai apresentar nesse trabalho no evento de hoje, basicamente é aço pré-pintado CSN para aplicações em tanques de combustíveis, tecnologia de fabricação e características do produto BGA pré-pintado organometálico. Basicamente esse trabalho foi um trabalho feito em parceria, né, a CSN, a ETRA e a Magni. Esse trabalho é liderado na CSN por José Eduardo de Carvalho. E eu sou o apresentador, tenho o Misurelli, que é o pessoal da CSN Paraná, o gerente da planta de pré-pintura, a Chile, engenheiro de desenvolvimento, e os nossos amigos da Galva Sud, né, o Marcelo Pereira, João José e Márcio Pedroso. Bem, a gente pode parecer repetitivo. Tanque de combustível, o que isso tem a ver com inovação? Na verdade, a grande inovação do nosso tanque de combustível, né, desse processo para tanque de combustível, ele está tanto no processo de fabricação quanto no produto final em si. Um tanque de combustível convencional, um tanque de combustível, por exemplo, estanhado e pós-pintado, que é o convencional, ele tem várias etapas. A gente pode ver etapas. Primeiro você tem um fornecedor do aço. Esse aço ele vai para um segundo fornecedor que vai fazer o material estanhado, vai fazer o revestimento com estanho. Você vai ter a etapa de conformação, limpeza, a montagem, soldagem propriamente do tanque. Aí vem um processo de pós-pintura, com todo aquele impacto ambiental que pode ter esse processo. Após isso, tem uma aplicação de um filme de PVC e, posteriormente, os testes de liberação. O que a gente está propondo, né, com a utilização do tanque BGA pré-pintado organometálico é justamente essa inovação no processo. É você ter um processo mais enxuto. Basicamente, o fabricante do tanque, ele vai comprar a matéria-prima pronta de um único fornecedor, vai fazer a conformação desse tanque, o tanque já vai estar pintado, praticamente pronto, faz apenas a limpeza, a montagem, o processo de soldagem e os testes de liberação. Consequentemente, você reduziu etapas, você vai ter um processo, né, consequentemente, de redução de custo, redução de estoque e maior confiabilidade, porque quanto maior as etapas do processo, quanto maior o número de fornecedores que você está trabalhando, o risco de você perder em confiabilidade é maior. Mas também a gente tem a questão da inovação do produto.
Bem, como que funcionou essa inovação no produto? Esse processo, na verdade, ele é uma engrenagem que tem três grandes, pilares, que seria a tecnologia de manufatura, no caso da Etra, que é o nosso parceiro na confecção dos tanques, a tecnologia do revestimento organometálico da Magni, que é uma tinta que tem essa característica de organometálico, que dá características especiais para o tanque, e a tecnologia de fabricação do produto BGA pré-pintado da CSN, que é o substrato, é a base para poder produzir os tanques. Bem, mas o mercado exige requisitos para tanques de combustíveis que são praticamente assim definitivos, como facilidade para atender design, facilidade de fabricação, integridade estrutural, durabilidade, segurança ao impacto, capacidade do tanque, custo competitivo, minimização da poluição do ar e facilidade de reciclagem. Será que esse novo produto vai ter essa capacidade? Bem, vamos explorar um pouco mais. Nos dois primeiros itens que a gente conversou, que é a facilidade de atender diversos designs e a facilidade de fabricação, a CSN trabalhou fortemente na otimização do aço base do revestimento metálico. Um tanque convencional, ele utilizava antes um aço convencional, um aço baixo carbono convencional. E para esse projeto, a gente passou a usar um aço ultra baixo carbono, ultra low carbo, que vai ter como resultado excelente estabilidade e estiramento, e com isso a gente vai propiciar fabricar tanques de formas mais complexas. Então esse produto já tem como vantagem isso também, você tem capacidade de fazer tanques com formas bem mais complexas. Além disso, trabalhou-se fortemente também na questão da soldagem. A gente saiu do processo de soldagem convencional e foi para um processo de soldagem automatizada, com a otimização do processo de soldagem, utilizando uma máquina de solda costura, que ela tem uma capacidade muito boa de solda. Para melhorar ainda o processo de soldagem, trabalhamos fortemente no controle restrito do revestimento GA, que é o revestimento zinco-ferro. E com isso a gente conseguiu uma eficiente soldagem dos tanques complexos, inclusive tanques 3D e multi-eixos, que é uma característica que vai nos dar uma possibilidade de utilização em novos modelos. A gente pode ver pelos dados aqui, por exemplo, o que foi feito em termos de otimização do aço base do revestimento metálico. A gente utilizou um aço ultra baixo carbono e a gente obteve propriedades mais estáveis possíveis, para poder você ter um processo de conformação que atenda bem na montagem e fabricação do tanque. Pois o tanque de combustível, nesse caso o pré-pintado, ele é feito num único golpe. Num único processo é feito essa conformação. Então, para isso, a gente precisa ter um aço que você tenha uma estabilidade muito boa em termos de propriedade mecânica. Então, ele tem que ter um adequado limite de escoamento, alto alongamento total, bom coeficiente de anisotropia normal, bom expoente de encroamento e valores baixos de dispersão. É interessante também ressaltar que a gente tem uma faixa de limite de escoamento, então a gente visa mais ou menos bem no meio da faixa, para você ter essa estabilidade. E além disso, a gente não trabalha muito baixo, porque você pode ter problemas também na questão da integridade do tanque. O tanque pode ter problemas até mesmo de resistência estrutural. Outro ponto que a gente trabalhou fortemente foi na questão do revestimento GA. E o revestimento GA já é um revestimento que, por si próprio, já tem uma ótima soldabilidade. E, além disso, a gente conseguiu trabalhar numa faixa que a gente otimizou ainda mais essa soldabilidade. Então, a gente trabalhou numa faixa muito restrita de massa de revestimento, e essa massa restrita foi a melhor união entre resistência e durabilidade do tanque e soldabilidade. Com isso, a gente conseguiu ter um material GA com ótima adesão e boa resistência ao powdering, controle restrito do revestimento e baixos valores de dispersão. Bem, então a gente tem esses dois lados, a gente conseguiu atender bem. Em outra mão, a gente tem que pensar na integridade estrutural do tanque, e a questão até de segurança ao impacto. Como que fica isso no tanque metálico BGA pré-pintado? Utilizando o aço baixo carbono, a gente teve que pensar também na questão de resistência à expansão. O tanque ele pode ter um problema de expansão pelo próprio combustível e gases formados dentro dele, e resistência à fadiga. Então, a gente teve que trabalhar, primeiro, com o controle do limite de escoamento inferior. Esse material não podia ter um escoamento muito baixo. Segundo, a gente fez um alloy design especial para tanques, para ter uma resistência melhor à fadiga. Então, a gente abandonou um aço IF convencional e utilizou um aço IF com melhor resistência à fadiga, utilizando elementos de liga que propicia essa melhor resistência à fadiga. Com isso, a gente obteve também
uma resistência maior aos gases quentes do escapamento, né, deformação por calor, porque o tanque de aço propicia isso, e maior estabilidade dimensional também em relação aos polímeros, né, porque o calor e outros fatores não vão influenciar essa estabilidade dimensional. Um fato interessante a gente relatar é que quando a gente compara um aço IF, né, um aço ultra low carbon convencional, e o aço ultra low carbon CSN para tanques, a gente verifica, né, os melhores resultados de fadiga obtidos pelo aço da CSN. Ainda na questão de durabilidade, a gente tem que falar, é claro, né, do revestimento organometálico, que essa otimização via o sistema duplex, né, o revestimento GA mais o revestimento organometálico, foi o que propiciou, né, essa durabilidade fenomenal do tanque. Uma característica que a gente tem, e esse tanque ele é projetado para isso, é uma utilização de 15 anos ou 240 mil quilômetros, resistência à corrosão externa sem a necessidade de pós-pintura ou aplicação de PVC, isso é uma redução de custo tremenda, resistência a vários tipos de combustíveis, gasolina, E5, né, que é a gasolina com 5% de etanol, E22, que é a gasolina utilizada no Brasil, E85, que é a mistura de álcool e gasolina utilizada nos Estados Unidos, e o próprio álcool 100%, diesel e biodiesel. E resistente aos gases quentes do escapamento, né, estabilidade térmica e deformação por calor. Ele não sofre com isso. Então aqui está um exemplo do reservatório, no caso aqui é o reservatório do Palio, e esse reservatório já está sendo utilizado em BGA para pintado organometálico no Volkswagen Fox desde 2006 e no Fiat Palio desde o início de 2009. E os volumes de vendas estão crescentes. Vale salientar que a gente não teve até agora nenhum problema de campo, resultado muito bom. Como que seria então esse sistema? Duplex, revestimento GA e organometálico. A gente tem, vamos dizer ali na parte preta do desenho, que seria o substrato de aço ultra low carbo adequado para tanques. Então não é um aço qualquer, é um aço adequado para tanques. Ele dá boa conformabilidade, mas boa resistência à fadiga. A gente tem um revestimento GA, que seria o cinza, que é um revestimento zinco-ferro, que tem uma camada restrita, que a gente controla bem essa camada para ter a boa soldabilidade, a boa integridade do tanque. A gente faz um pré-tratamento na linha de pré-pintura e faz o revestimento do sistema organometálico, né, que é a tinta Magni A36. Essa tinta é uma tinta epóxi, rica em alumínio. Então, por isso que ela tem até esse nome organometálico. É uma tinta orgânica com a presença forte de metálicos, que seria o alumínio. E, para finalizar, a gente faz um sistema de dry film, que é um lubrificante sólido, que é solúvel em água. Esse lubrificante sólido é interessante, porque esse material não é oleado. Ele já está com esse lubrificante sólido e está apto a ser conformável. E depois, como ele é completamente solúvel em água, você não vai ter resíduos na sua fábrica, por exemplo, de ter que fazer o tratamento de remoção dos resíduos oleosos e outros tipos. A durabilidade. O Magni A36 é um revestimento organometálico rico em alumínio, sem adição de cromo e aplicado em tanques de combustíveis. Protege a parte externa do tanque contra agentes corrosivos, calor, umidade e cria uma barreira física. Então você tem todos esses revestimentos, evitando o contato do metal base, né, que é o HDGA, é o BGA, com o combustível, não permitindo assim a reação deste com o zinco do revestimento. Resistente a todos os combustíveis utilizados atualmente. O processo de fabricação por estampagem não afeta a integridade da camada de tinta e sua adesão do revestimento metálico. Então, esse sistema duplex é muito interessante, porque você tem, na verdade, a tinta, que faz a resistência por barreira, você tem o revestimento GA, que dá a resistência galvânica, e a mistura desses dois propicia essa alta resistência do tanque. Além disso, é possível, o material está pronto e basta conformar para ser utilizado, possibilitando também uma soldagem de boa qualidade. O revestimento, né, o BGA, ele se distingue do revestimento GI, que é o zinco convencional, porque o GA ele tem a liga de zinco e ferro. Basicamente, você tem várias camadas intermetálicas formadas por zinco e ferro. Essa camada intermetálica, ela dá uma característica muito interessante em termos de revestimento metálico, que quando pintado, o revestimento GA ele apresenta melhor resistência à corrosão do que outros tipos de revestimento. O zinco puro, como hot dip, ou eletrogalvanizado, ou o próprio zinco níquel. Então,
você tem uma tinta de boa qualidade e um revestimento de boa qualidade. Então, isso propicia maior durabilidade ao material. A SASF também fez uma série de testes. Esses testes foram feitos por uma entidade isenta, né? E comparando materiais pré-pintados, pós-pintados e até aço inox. A gente pode ver pelos resultados que a gente obteve em ensaios ciclados, o HDG-GA, uma qualidade tremenda de resistência à corrosão, muito superior a outros tipos de revestimento. E mostra que a gente está apto, esse tipo de sistema atende plenamente a tanques de combustíveis pela SASF. Um fato interessante também, que sempre vem à mente quando a gente fala em tanque de combustíveis, é a questão da capacidade. Com o advento dos carros flex, aconteceu algo assim um pouco indesejável, né? Porque o carro consome um pouco mais e aí com isso a autonomia do veículo reduziu bastante. Então a maioria das montadoras ficou muito preocupada com essa questão de capacidade. Um tanque de 45 litros já não é apto, por exemplo, para mim viajar, por exemplo, de Belo Horizonte a Volta Redonda. Então eu preciso de um tanque maior. Então eu preciso de um tanque de 50, 55 litros. Então tudo que pode fazer para aumentar a capacidade volumétrica hoje é muito bem-vindo, principalmente para os veículos flex. Quando a gente utiliza um aço pré-pintado, seria esse contorno verde que a gente vê no retângulo. Se eu estivesse utilizando um aço de polímero, um tanque de polímero, a gente teria uma espessura em torno de 5 a 7 milímetros, enquanto do aço é de em torno de 0,8 milímetros. Seria esse retângulo vermelho. Então, qual que é o resultado? Ao usar aço, praticamente toda essa área em vermelho eu estaria ganhando. Isso representa aproximadamente em torno de 1,5 metro quadrado, que seria aproximadamente uma otimização num tanque médio em torno de 7 litros. Então já é uma diferença razoável, eu sairia de um tanque de 45 litros para um tanque em torno de 52 litros. Isso num carro flex é muito interessante. Finalizando, né, a questão do produto, a gente tem um custo muito competitivo na questão do aço, principalmente porque os tanques de polímero estão mudando de monocamada para multicamada de alta densidade, é um processo bem mais custoso. Na questão de minimização da poluição do ar, o tanque de aço ele atende todos os limites de emissão, tanto os mais severos, que é o PZEV, SHED, e até mesmo o combustível como o E5, que são mais críticos para emissões. E a gente tem também, tem que ser ressaltado, que é a questão da facilidade para a reciclagem. O aço é 100% reciclável. E as siderúrgicas usam aproximadamente 20% de sucata no seu processo siderúrgico na cearia. Então, um tanque de aço é algo que você vai utilizar, na hora que o carro acabar, você pode ser reciclado com facilidade e vai ter gente para usar essa sucata. Isso já não é uma realidade em outros materiais que usam metais pesados ou em outros conjuntos, outros tanques de polímero, que você tem uma dificuldade muito grande de reciclagem ou praticamente nem pode ser reciclado. Vamos finalizar então, só dando uma passeada na linha de pré-pintura da CSN Paraná, para a gente conhecer ela mais um pouquinho. Basicamente o processo de produção dos aços galvanizados, né, até a bobina GA, ela é comum a qualquer indústria, né? Então é coqueria, sinterização, alto forno, aciaria, lingotamento contínuo, laminação a quente, laminação a frio e a galvanização. Após a galvanização, a gente entra no processo de coil coat. Como que é esse processo de pré-pintura, coil coat? Ele é um processo altamente eficiente para aplicação de tintas sobre tiras metálicas, conferindo alta qualidade, uniformidade, repetibilidade dos revestimentos aplicados. Entre todos os processos de aplicação de tinta a substratos metálicos, é o mais eficiente, mais confiável e o mais amigável ao meio ambiente. Basicamente a linha, né, é uma linha que tem a seção de entrada, uma linha contínua, com pré-tratamento, revestimento e saída. Na seção de entrada, é interessante o processo porque ele é feito por grampeamento, né? Nesse caso não é soldagem. O pré-tratamento onde você faz a limpeza e o pré-tratamento superficial. A parte de revestimento onde você faz a aplicação das tintas e você tem a estufa também para fazer a cura do revestimento aplicado. Interessante também que todos os solventes são incinerados para recuperação de energia, então isso não polui o meio ambiente. E a seção de saída, a gente tem uma questão de inspeção visual muito forte, e testes físicos e químicos da cura, da camada de revestimento, pré-tratamento e tinta, peso do lubrificante, aderência, resistência ao impacto e embutimento.
As vantagens do processo: excelência no pré-tratamento do material a ser pintado, melhor aderência da camada de tinta do que um pós-pintado, menor variabilidade da espessura de camada de tinta, elevado controle da temperatura de cura da tinta, melhor utilização de energia, melhor controle da eliminação e emissão de solventes e efluentes e o melhor controle das propriedades físicas e químicas da tinta. Então, ao comparar um revestimento pré-pintado e o pós-pintado, o pré-pintado ele apresenta todas essas vantagens no processo. Como considerações finais, o que a gente pode entender desse case? Primeiro, é o fato de inovação, né? Você tem inovação, que é um produto que tem alta durabilidade, uma otimização da capacidade do tanque de combustível e facilidade de atender aos diversos designs. Mas questões econômicas que estão envolvidas, né, que é o custo competitivo, 100% reciclável e responsabilidade ambiental. E a gente tem como resultante, né, desses vetores uma inovadora alternativa para a aplicação do aço na indústria automotiva. Muito obrigado a todos. Espero que tenham entendido nosso case.